Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira. Quarta-feira, dia 9 de agosto do ano 2023. 9 de agosto do ano 2023, estamos aqui nesta manhã para trazer uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. A nossa oração ao Senhor é que Ele venha derramar da sua graça, do seu amor, da sua bondade sobre a sua família. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua família. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. O nosso propósito é levar uma palavra de Deus de uma maneira simples, clara, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada da palavra de Deus. Queremos fazer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo conhecido. Queremos fazer que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa entrar aí no seu lar e trazer uma grande transformação sobre a sua família. Você já se ofendeu alguma vez? Você já ofendeu alguém em alguma oportunidade? Já ofendeu ou já foi ofendido? Qual foi a sua reação? Como você atuou diante dessa circunstância ofensiva, vamos dizer assim? Que nos diz a palavra do Senhor? Que nos fala a palavra do Senhor a respeito às ofensas? Aqueles que se sentem ofendidos, muitas vezes até traz constrangimento para as pessoas, ficam mal, ficam entristecidas, ficam amarguradas. Agora imagine tudo que sofreu o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele suportou por amor a cada um de nós. Que nos fala a palavra de Deus a respeito a este tema? Que nos diz a palavra de Deus, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, verso número 10, ela vai nos exortar a que nós venhamos evitar. Diz a palavra de Deus: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo. Para que sejais sinceros e sem ofensa alguma. Você sabia que às vezes as pessoas, utilizando a palavra sinceridade, estão ofendendo a outros? Às vezes nós, pretendendo ser sinceros, ser claros, ser transparentes, nós estamos ofendendo a outra pessoa. Somos grossos, brutos, mal educados. E nós protegemos, armamos uma muralha chamada sinceridade. E pensamos que somos os seres mais sinceros da terra. E estamos ofendendo as demais pessoas. Com os nossos atos, com as nossas palavras, ou com um simples gesto. Às vezes, se fala o nome de alguma pessoa para alguém e imediatamente vai ver refletido no rosto daquele homem ou daquela mulher, vai ver refletido no rosto dele uma fisionomia de, como dizendo, não estou
nem aí, ou não gosto daquela pessoa, ou isto ou aquilo. Através das suas expressões, está demonstrando o seu sentimento respeito àquela pessoa. Então, quanto mais quando utilizamos as palavras. E as palavras, logo que elas são lançadas, elas não voltam atrás. Então, o primeiro princípio que nós temos que ter é evitar. Evitar ofender alguém. Pensar, contar até 10, pensar como nós podemos evitar ofender alguém. Meditar nisto, colocar nossas emoções em ordem. Dizer, eu posso ser sim sincero, mas eu posso ser sem ofensa. Eu posso evitar ofender alguém. Sinceridade não nos dá o direito de ofender as demais pessoas. E muitos têm confundido este princípio. Pensam que ser sincero é falar o que bem vier na sua cabeça. Cuidado com isto. O que mais nos fala a palavra de Deus? 1 de Coríntios, capítulo número 8, no verso número 9, nós temos outro alerta através da palavra de Deus respeito à ofensa. E vai dizer a palavra do Senhor: mas tomeis cuidado para que essa liberdade não se torne de alguma maneira pedra de tropeço para os fracos. Veja bem, mas tomeis cuidado para que essa liberdade não se torne de alguma maneira pedra de tropeço para os fracos. Você já ouviu alguma vez falar sobre pedra de tropeço? Vamos esclarecer isto nesta manhã a quem está se referindo o apóstolo Paulo quando está escrevendo aos Coríntios. Primeira palavrinha que nós encontramos ali, mas tomeis cuidado para que essa liberdade. A palavra de Deus diz, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 8,38, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Agora, muitas vezes, no nome dessa liberdade, ou dessa suposta liberdade, nós tornamos seres tóxicos. Ofendemos a todo mundo. Ofendemos ao outro pela religião que ele possa ter ou pela crença que ele possa ter. Pensamos que agora somos a última bolachinha do pacote. Pensamos que somos a última Coca-Cola no deserto. Estamos por em cima de todas as coisas. Que agora temos o direito também, no nome da sinceridade e da liberdade agora, de falar o que bem nos vier na boca. Cuidado. Cuidado porque na ponta da nossa língua, diz o livro de Provérbios, está a vida e a morte. E a palavra de Deus nos fala sobre os fracos, sobre aqueles que recém estão começando, que recém estão querendo conhecerem a palavra do Senhor, que recém estão começando o seu caminhar com Cristo Jesus. Está se referindo a essas pessoas, aqueles que ainda são débeis na fé. Sabe, quando nós convertemos ao Senhor, somos como uma criança. É o que o apóstolo Pedro fala, mais ou menos. Vai nos dizer que nós começamos a nossa vida cristã como crianças. Bom dia, nossa irmã Dark, que a graça de Deus seja sobre você e sobre sua família nesta manhã.
Nós começamos com um alimento leve, para que não venha nos chocar, para que não venha nos fazer mal. Logo, à medida que vamos crescendo na fé, vamos nós alimentando cada vez melhor. Quanto mais crescemos na fé, nosso espírito vai requerer mais alimento sólido, um alimento mais forte, que possa sustentar a nossa fé. Então, aqueles que estão começando são os fracos. E muitas vezes nós, através das nossas atitudes, nós transformamos em pedra de tropeço para aqueles que recém estão começando. Para aqueles que recém estão começando. Então é o que nós está falando Paulo. Em nome da liberdade, nós não sejamos pedra de tropeço. Como podemos ser pedra de tropeço? Justamente ofendendo aquele novo irmãozinho, aquela nova criatura recém-nascida. Não temos esse direito. Nós temos que ter um cuidado extremo de não ofender aos nossos irmãos. De não ser essa pedra de tropeço. Por uma ofensa nossa a uma dessas pequenininhos, como diz o Senhor, muitos deles hoje estão desviados do caminho do Senhor. Pela uma atitude, pela uma maneira nossa de falar, pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento. Podemos ser pedra de tropeço? Podemos sim. Não podemos ser tão ignorantes de pensar que nós não podemos ser pedra, podemos. Por isso é que devemos de evitar ser essa pedra de tropeço. E mais sobre o tema ofensa. Bom dia, nossa irmã Mari, ali na cidade de Taquarembó. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus venha derramar da sua graça sobre cada um de vocês. Ofendemos, mas a palavra de Deus está nos exortando a evitar ofender. Ofendemos muitas vezes até nossos próprios familiares, dentro do nosso lar. Ofendemos eles. E depois, dizia, não é? Que depois de lançada a palavra, depois dela causar um estrago, é muito difícil recolher os cacos que ficam quebrados no chão. Você já quebrou um copo, já quebrou um prato, e você varre tão bem varrido aquele piso, junta todos os cacos de vidro, mas lá um bom dia, você mexe num sofá ou olha para um lado e vai encontrar um pedaço de caco de vidro ainda. Ou ele vai ficar embaixo da geladeira, vai ficar em algum lugar. E um dia você vai encontrar aquele caco de vidro. E vai lembrar daquele vaso, daquele prato, daquele copo que você quebrou. Quantos cacos temos deixado espalhados pelo mundo? Pessoas que estão literalmente quebradas espiritualmente, porque um dia nós não tivemos a sabedoria, não tivemos a coragem de não ofender essas pessoas. Agora, já que estamos falando de não ofender, agora se chegamos a ofender, perdão, temos a coragem de reconhecer o nosso erro? Temos a coragem de reconhecer os nossos erros? Temos a capacidade, a coragem de ir pedir perdão para aquela pessoa? E quando somos ofendidos? Quando somos ofendidos, qual é a nossa atitude? Vamos a Romanos. Romanos, no capítulo número 16, verso número 17. 17, perdão.
E suplico vós, irmãos, que observeis os que causam divisão e ofensas contra a doutrina que apresentais. Afastai-vos deles. Devemos de nós afastar daqueles que são causadores de ofensas. Quantas pessoas conhecemos assim, que zombam da nossa fé e que ofendem muitas vezes com palavras agressivas, tóxicas. Logicamente que estamos vivendo nos tempos difícil, muito difícil, muito difícil. Estamos vivendo em tempos difíceis, onde o principal alvo a ser atacado é a família. A família é um projeto de Deus. Destruindo a família, o mundo vira uma anarquia. Então essa é a intenção de Satanás nestes últimos tempos. E Satanás sabe que fica muito pouco tempo para ele, porque já tudo está pronto para que a igreja do Senhor seja levada para os céus. E logo então venha manifestar-se a tribulação sobre a face da terra. E tem aqueles que ofendem, que são ofensivos, que estão rindo, que estão falando mal de um pastor, de um irmão. A palavra de Deus está nos exortando a nós afastarmos dos causadores de ofensas, de nós afastar dessas pessoas. Afastar, veja bem uma coisa, afastar-nos não quer dizer que não vajamos amá-los. Afastar-nos não quer dizer que não vajamos orar por essas pessoas. Nós vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar pedindo ao Senhor por essas pessoas. Mas o que sim não podemos é estar junto com elas. E quando falamos junto, é estar junto mesmo, fisicamente. Porque eu posso estar junto com vocês neste momento, em espírito, numa mesma fé, no mesmo sentimento, debaixo de uma mesma graça, da graça do Deus Altíssimo. Estamos juntos espiritualmente. Agora, quando a palavra de Deus diz que é para nós evitar os causadores de ofensa, de não estar com eles, o próprio apóstolo Paulo aqui está dizendo: afastai-vos deles. Afastai-vos deles. É para nós afastar dessas pessoas. Não é para estar com eles. Eles sempre estão ofendendo alguém. Sempre estão falando de alguém. E como lá no princípio, quando nós começamos em Filipenses 1:10, utilizando a suposta sinceridade, e chegam e te falam: eu vou ser bem sincero contigo. E ali começa uma metralhadora de ofensa contra o irmão, ou contra a tua família, ou contra ti mesmo. Dessas pessoas, o apóstolo Paulo está nos exortando a nós afastar. Vamos deixar de orar por elas? Não. Vamos continuar falando de Cristo? Vamos. Vamos continuar firmes no nosso propósito de ganhar essas pessoas para o Senhor? Vamos. Porque primeiro de tudo que nós temos que reconhecer é o que diz da palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, a partir do verso número 10. A nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados, contra as potestades que estão nas regiões celestes.
E aquelas pessoas, aqueles que não têm a Cristo, estão debaixo do poder do maligno. Então, logicamente, eles vão serem utilizados, vão serem usados pelo próprio Satanás para vir nos ofender. E eles não fazem nada ao respeito de quererem não ofenderem aos outros. Já tomam como um costume. E o Salmo número 1, ele nos exorta e nos fala muito claramente e chama de fornecedores. Se cortou um pouquinho aí, é porque entra uma mensagem no WhatsApp e ali está cortando isto. Creio que amanhã já vai estar solucionado, se Deus assim nos permitir. Então, afastar-nos dessas pessoas. Afastar-nos delas. Mas no momento de necessidade, sim, vamos estar ali para socorrer. Mas o que devemos evitar é frequentar os seus lares. Se você sabe que essa pessoa, ela somente causa ofensa, da boca dela saem somente palavras ofensivas, no nome da sinceridade. E olhe bem, pode ser que seja alguém até que esteja frequentando a sua congregação, a sua igreja, a sua célula, o seu grupo familiar. Pode ser alguém que ande com a Bíblia debaixo do braço, mas que ainda não renovou a sua mente, nem nasceu de novo. Mas, pastor, faz anos que essa pessoa se batizou, faz 15, faz 10 anos. Ainda continua vivendo na carne. O apóstolo Paulo chama os coríntios de crentes carnais. Isso nós vemos ali do capítulo número 1 ao capítulo número do capítulo número 1 ao capítulo número 5 de 1 de Coríntios. Ali tem 4, 5 fermentos maliciosos que o apóstolo Paulo fala. Entre eles a carnalidade. E era uma igreja, falavam em língua, tinham dons. Mas mesmo assim, existiam pessoas carnais dentro da igreja. Afastar-nos, não concordar com elas. Essas palavras ofensivas muitas vezes vêm contra o pastor, vêm contra a família do pastor, e sempre no nome da sinceridade. No nome da sinceridade. Nós temos autoridade de repreender aqueles que fazem ofensas. Vamos ver em Êxodo, capítulo 32, no verso número 21. Vamos lá para o Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 32, versículo número 21. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: E disse Moisés a Arão: O que este povo fez a ti para que trouxesses tão grande pecado sobre eles? Arão ofendeu a Deus, ofendeu a Moisés, ofendeu a nação. Quando ele faz o bezerro de ouro. E Moisés, que era um homem manso, veio e repreendeu ao seu irmão. No nome da sinceridade e da liberdade que temos em Cristo, muitas vezes nós ofendemos as pessoas através das nossas palavras. Devemos de repreendê-los, devemos de corrigi-los, devemos, com mansidão,
com amor. Porque aquele que está acostumado a ofender aos outros, qualquer coisinha que você falar para ele, vai ser motivo também de ofensa para essa pessoa. Vai se sentir ofendida, vai se sentir atacada e vai sair da igreja. E vai sair falando mal de você. E ela vai ir para outra igreja. E lá vai falar mal de você para o pastor daquela igreja. Logo ela vai sair daquela outra igreja. E vai falar mal do pastor da outra igreja. Sabe, nós estamos na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. Estamos 120, creio que é, 130 quilômetros de Santa Maria, 200 quilômetros aproximadamente da fronteira com o Uruguai. E é uma cidade que hoje tem uma população aproximadamente de 10 a 11 mil habitantes. Tem várias denominações, várias igrejas aqui. Mas se um parar e começar a fazer um cálculo sincero, não se chega. Bom dia, Luiz, lá na cidade de Artigas. Deus abençoe a vida deste homem. Deus venha derramar da graça de Deus sobre a sua família. Sabe, não se chega a 1000 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não se chega a 1000 cristãos aqui nesta cidade. Quando eu falo de cristão, não estou falando de católicos. Não estou falando de outras duas denominações mais que tem aí, que tem lá suas heresias. Estou falando de onde se prega o verdadeiro evangelho, aqui na cidade de Cacequi. Não tem 1000 que frequente esses lugares. O que existe sim é um rodízio. Hoje eles estão aqui, se sentiram ofendidos e foram para lá. Lá se sentiram ofendidos e foram para o outro lado. E vêm pulando, como se fossem macacos, pulando de galho em galho. Buscando o quê? Buscando alimento. Mas eles têm o alimento sólido na sua frente, têm o alimento bom, que é a palavra de Deus na sua frente. Só que eles querem escolher o que comer. Então, eles somente querem comer viandas. Quando recebem um alimento mais forte, então eles pulam fora e se sentem ofendidos. Se fazem os ofendidos, os pobrezinhos, que ninguém os entende, mas não querem ter uma mudança de vida sincera. E assim estão, de galho em galho. E você? Já foi ofendido? Já ofenderam você? Você já ofendeu alguém? Como se sentiu? Como se sentiu? A palavra de Deus fala em Mateus capítulo número 7, versículo número 12. Que tudo aquilo que nós desejamos que os homens nos façamos nós primeiro a eles. Eu quero que sejam bom comigo, então eu devo de ser bom com os demais em primeiro lugar. Cuidado com ofender, cuidado com criticar, cuidado com a murmuração. Pai eterno e Deus do céu, Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, eu quero louvar-te, quero adorar-te,
Quero exaltar, Senhor, o teu santo e soberano nome, meu Pai. Senhor, que a tua graça, que teu amor, que a tua misericórdia e tua bondade venha, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã. Senhor, que tu venhas abençoá-los, que tu venhas, Senhor, visitá-los, meu Pai. Senhor, continuamos orando, meu Deus, por esta família ali na cidade de Taquarembó, meu Pai. Restaura, Senhor amado, essa família, meu Pai. Senhor eterno, que tu venhas colocar a tua mão de poder sobre eles. Que tu venhas, Senhor Deus, fazer, ó Pai, com que teu Espírito Santo venha ministrar ali no meio daquela família e que tua paz venha estar ali naquele lugar, Senhor. Meu Deus do céu, venha operar, Senhor, sobre as famílias aqui representadas. Vem, Senhor Deus, glorificar-te sobre cada família, Senhor, que vai estar assistindo, Senhor, esta transmissão, meu Pai. Eu te peço, Deus, que tu venhas colocar a tua mão de poder, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo libertação sobre essas famílias, Senhor. Abençoa, Deus, ao homem e à mulher que estão indo para os seus empregos neste momento. Que tu os leves em segurança, que tu os guardes, meu Pai. Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes, que estão, Senhor, nas faculdades, colégios, creches, Deus, guarda-os e livra-os de toda pessoa mal intencionada. Aqueles que ficam nos seus lares, cerca-os, ó Senhor, com a tua presença, que possam ficando-te de uma maneira extraordinária. Senhor, eu quero agradecer-te, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Faça a obra do Senhor. Envie para outras pessoas. Compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. E assim você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus a cada lar, a cada nação. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.